Oi pessoal, tudo bom? É o Cadu dos Livros de novo. E semana passada eu menti pra vocês sem querer. Eu falei que nessa semana que passou eu estaria na Feira do Livro do Colégio Salesiano Dom Bosco e não deu, né? A Feira do Livro foi cancelada por causa da paralisação dos caminhoneiros. Mas essa semana não vai ter caminhoneiro que me segure, eu estarei no Colégio Anchieta, tá? Então, de segunda até sexta-feira, eu vou estar na Anchieta falando com o pessoal do 5º ano do ensino fundamental. Essa semana eu vou falar com eles sobre comunicação visual, sobre como pegar uma ideia e passar através da ilustração, como usar o sentimento na ilustração, algumas dicas que eu também vou dar hoje para vocês. A dica que, na minha opinião, é a dica mais importante que tem para tu melhorar na tua expressão, né, no teu desenho. O livro que vai estar sendo trabalhado com eles, esse aqui, que é o Desenhando com Cadu, que é um livro onde eu dou dicas de desenho, né, falando tudo o que eu penso na hora que eu vou desenhar. É um livro que tem bastante texto, né, então é para o pessoal, tipo, terceiro, quarto, quinto ano para cima, né, mas também adulto pode curtir, também é bem abrangente, assim, porque como são coisas mais técnicas, né, não tem tanta faixa etária. E daí, ano passado, quando eu estava na Feira do Livro do Anchieta, eu mostrei para as professoras um dos meus livros, que é o Mito Zoológico, que é esse aqui. E o Mito Zoológico, ele é um livro que tem aqui embaixo, né, escrito o Zoológico Mitológico. O que é, então? São lendas do mundo todo, né? Então eu peguei, pesquisei, foi o livro que eu mais demorei para fazer esse aqui, foram 3 anos, né? Normalmente eu demoro alguns meses para fazer o livro, e esse aqui foi o mais demorado, né? Tá aqui o sumário, onde tem as lendas do mundo todo em pixel art. E esse livro foi bem demorado de fazer por causa da pesquisa também, das ilustrações. Tem o desenho que eu mais demorei para fazer na minha vida inteira. Eu contei o tempo que ele demorou, eu sabia que ele ia demorar, eu contei, que é desse dragão aqui, muito louco, que demorou 40 horas. Então foram 40 horas fazendo esse dragãozinho, bem divertido. Foi bem divertido mesmo, só foi demorado. E daí eu mostrei o livro para as professoras, para a professora Bruna e para a professora Simone, e elas curtiram muito o livro, só que elas queriam um livro que fosse uma narrativa só. E o Mito Zoológico, ele é tipo contos, né? Então é uma ilustração, vou mostrar de novo. Uma ilustração e um texto, né? Passa a página, uma ilustração e um texto, o livro todo, assim, bem rapidinho, né? As versões bem resumidas, assim, cheias de ação, direto ao ponto, né? De lendas do mundo todo. E daí, por causa disso, a gente teve a ideia de criar um livro que fosse uma narrativa. A ideia veio da bibliotecária do Anchieta, a Denise, e daí ela deu essa dica, né, da gente criar um livro especialmente para os alunos do Anchieta que nasceu e se chama O Despertar do Mito Zoológico, né? Então, é um livro que foi muito divertido de fazer, foi bem intenso, eu comecei a fazer no começo do ano e ficou pronto faz pouquíssimo tempo para a Feira do Livro do Anchieta, né? Então, é um livro aqui que no final tem os agradecimentos, eu agradeço a professora Bruna, a professora Simone, a bibliotecária Denise, porque sem elas, né, o livro realmente não existiria, porque foi uma ideia que surgiu a partir delas. Ficou um livro bem grande, ele está com 190 e acho que 2 páginas, e por aí. E foi bem legal de fazer também, bem intenso, né? A capa, obviamente, tem uma inspiração de Star Wars, né? Dos cartazes, né? Dos filmes principais da série, dos episódios. E daí o que eu vou falar hoje tem muito a ver com esse livro, né? A dica de desenho da semana. A dica de desenho da semana é fazer miniaturas. O que isso quer dizer? Quando tu for fazer um desenho que tu quer que fique muito bonito, antes de ir fazer o desenho, tu pega e faz uma versão bem básica dele, bem rápida, que depois eu vou exemplificar aqui pra vocês, fazendo o desenho com musiquinha de fundo para dar um clima. E então tu pega, por exemplo, tu vai fazer o desenho numa 4, tu pega uma folha 4, encontra mais ou menos o meio dela, faz um ponto e risca, né? Faz uma cruz ali no meio, para dividir a folha em 4 pedaços aproximadamente iguais. Nesses pedaços, tu vai desenhar o que tu vai fazer depois. Não precisa fazer detalhe, não precisa te preocupar com sombra, te preocupa com as formas do desenho, a disposição na página, e faz isso 1, 2, 3, 4 vezes. Enche a página de miniaturas daquilo que tu vai fazer depois. Quando tu estiver satisfeito, daí sim, tu pega uma folha nova e pega e faz o teu desenho daquele jeito que tu já pensou. Tu vai ver que é muito mais fácil, porque tu já cometeu os erros que tu tinha que cometer naquelas miniaturas. Eu acho que essa é a dica assim, que mais afeta, né, um desenhista no seu crescimento, porque daí tu vai começar a pensar o desenho em formas, porque tudo que tu desenha, na verdade, é uma forma com uma textura, uma cor por cima. O braço, né, tipo, é um troço complicado, só que na verdade é 2 cilindros com uma bolinha com 5 espaguetes saindo
na ponta, né? Então, é basicamente isso. Se tu entender essas formas, né, do braço e tal, tu vai conseguir desenhar muito mais, com muito mais realismo ou mais estilizado do jeito que tu quiser. Tem um desenho nesse livro que mostra a briga entre dois mitos que surgem na história. O primeiro é o Quetzalcoatl, que eu acho que eu até já mostrei no outro livro, que é esse daqui, que é uma serpente emplumada, né? Então ele tem plumas, é uma serpente, vocês podem ver, gigantesca, né? Tem uma pirâmidezinha aqui pequenininha. E ele era um deus que teve na América Central em várias civilizações diferentes, é um cara muito popular. E ele acaba, na história, spoiler, brigando com o Hércules, que todo mundo conhece, é o Hércules, né? E o Hércules está com uma armadura, que eu não vou contar o porquê nem o quê, mas a cena, eu fiz 4 miniaturas. A primeira miniatura, a ideia era que o Hércules estivesse tipo no meio de uma manobra ali, pulando, né, atravessando os céus, assim, né, e o Quetzalcoatl tivesse vindo de baixo, né. A minha inspiração foi tipo o filme do Tubarão, né, aquele cartaz clássico que tem acho que é uma pessoa nadando, e daí de baixo tá vindo o tubarão pegar a pessoinha, né. Então eu imaginei bem aquelas coisas de filme, tipo tem uma cena, acho que no Jurassic World também, que é assim, né, que é tipo um bicho gigantesco vindo de baixo, indo abocanhar a pessoa que está passando. O que eu pensei quando fazer essa cena? Ação, né? Então, quando tu vai fazer uma cena de ação, tu tem que pensar muito no ângulo que tu vai fazer, como é que tu vai aproximar a cena, como é que tu vai posicionar os membros dos personagens para dar essa ideia de ação. E eu sei que falando parece que é muita coisa, né, que a gente tem que pensar, mas não te preocupa que isso aí vai vindo com o tempo. Eu gosto de falar porque eu acredito muito no potencial, assim, né, de todo mundo, e eu acho que quanto mais cedo a gente começar a pensar nessas questões, né, quem quer desenhar, seja como profissional no futuro, ou já como prazer agora, para se divertir, e como hobby, né, pro resto da vida, eu acho que quanto mais a gente começar a pensar nessas coisas, melhor. A segunda ilustração, a segunda miniatura, né, quer dizer, a ideia dela era mostrar a luta mais de longe para dar a ideia do tamanho do Quetzalcoatl perto do Hércules, que já é um cara bem grande, né? E daí os dois estariam mostrando mais a questão de como o Quetzalcoatl é grande e o ataque que o Hércules estaria fazendo com a sua armadura, né? Essa foi de longe a miniatura que eu menos gostei das 4 que eu fiz, porque ela tá muito estática, né? As outras têm mais uma ideia de dinamismo, assim, da cena tá se movendo e tal. Por que ela, na minha opinião, ela parece estar tão parada? Porque ela tá de lado. Quando tu desenha os personagens de lado, né, é uma coisa que a gente está muito acostumado a ver, até no dia a dia, né, e daí não passa tanto essa ideia dinâmica de ter uma coisa acontecendo, né, parece que é uma foto posada, onde os dois personagens ficam paradinhos ali, tipo, vai, tira foto, a gente tá parado aqui bem lindinho. Então evita fazer esse tipo de coisa. Tenta fazer que nem na primeira miniatura, uma cena vista mais de cima, ou nas próximas que eu vou mostrar. A terceira miniatura, eu gostei bem mais do que das outras duas, porque ela mostra a cena novamente de cima, né? Então quebra um pouco aquela coisa de parecer 2D, né? Tipo jogo de plataforma, assim, Super Mario, e mostra o Hércules mais no movimento, né, de novo, que tentava na primeira miniatura, pulando ali, e o Quetzalcoatl apanhando. Eu quase comecei a pintar essa miniatura, né, eu faço no Photoshop tudo isso, né, com uma mesinha digitalizadora, que eu vou falar depois em outro vídeo, dicas de como escolher, mas qualquer uma tá boa, essa é a dica. e daí essa cena, então, né, daí eu já tava quase começando a pintar, só que daí eu pensei, peraí, eu acho que dá pra fazer melhor. Por que eu achei que dá pra fazer melhor? Que é a nossa quarta miniatura, que é como acabou ficando no livro. Porque eu queria mostrar a ideia de que são dois personagens muito poderosos, né? O Hércules, todo mundo conhece, o cara é demais, né? Dos semideuses mais poderosos que teve. O Quetzalcoatl também é um deus, tipo, que protegeu o seu povo durante anos e anos até os espanhóis chegarem e conquistarem a América, né? Na sua mitologia. E dizem que daí ele abandonou o seu povo, né? E então são duas criaturas muito poderosas, muito fortes, que têm uma história muito importante, né, na cultura dos povos que acreditavam neles e que tem um impacto muito grande. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a câmera, né, como se fosse mais para baixo. E eu acho que isso funciona muito bem, porque tipo, quando tu vê uma pessoa mais alta que tu, né, tu vai olhar, tu vai ver de baixo. Então dá uma ideia, né, de ser maior, de ter tipo como se fosse um prédio, um gigante, né, um monstro, uma coisa mais épica. E então
o fato de ter sido desenhado de baixo, na minha opinião, dá uma questão mais épica, assim, mais legal. Eu sempre digo na minha opinião porque eu acho que tudo isso, né, que eu tô falando são coisas que eu tentei pegar com o desenho, com a pintura, até com as cores também, e colocar na ilustração, né? Só que na verdade isso é muito pessoal, né? Muitas vezes uma pessoa vai olhar uma pintura e vai pensar, bah, isso daqui passa uma sensação de tristeza. Outra vai pensar e vai olhar e vai falar, bah, passa uma sensação de calma, né? Então tudo isso eu acho que depende muito da pessoa, do momento, do jeito que tu tá no momento. Mas aquela coisa, né? Pergunta de prova, né? O que o autor quis dizer com isso? O ilustrador nessa questão nessa situação foi o que eu quis passar, né? Coloquei a câmera para baixo para dar uma ideia de superioridade dos personagens em relação a gente, né? Meros mortais, simples seres humanos, e também abri a boca do Quetzalcoatl para mostrar como ele poderia abocanhar todo mundo se ele tivesse afim. Dei uma enfocada especial que não tinha nas outras miniaturas no rosto dele, para mostrar que apesar de ser gigantesco, ele está sentindo dor, porque o Hércules é muito forte, e coloquei o Hércules numa posição ali que, apesar dele estar parado, né, tipo, ele não tá voando que nem nas outras, ele tá apoiado em cima da cabeça do Quetzalcoatl, ele tá, tipo, se esforçando, dando um ataque, né, segurando com uma mão, indo atacar com a outra. Então, na minha opinião, acabou funcionando bastante. A ilustração acabou ficando desse jeito, né, depois de um tempinho pintando. Não foram 40 horas, esse ano eu tenho me focado muito em conseguir produzir uma ilustração pronta mais rápido do que eu demorava antes, né, para poder até escrever mais livros, contar mais histórias, que é o meu grande objetivo. E daí acabou ficando desse jeito, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora dar um exemplo de como fazer isso. Eu vou desenhar alguma coisa que eu não decidi ainda o que vai ser, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou, toda semana, né, quando eu der uma dica, quem quiser fazer, desenhar e depois pegar e me mandar o seu desenho, né, o resultado do que fez na semana, sinta-se à vontade, vai ser muito legal. Então, pessoal, muito obrigado, valeu, tchau, até mais.